Olá! Hoje a gente conversa sobre Menos que Um, coletânea de ensaios de autoria do Joseph Brodsky, que foi um dos maiores poetas russos do século XX e Prêmio Nobel de Literatura de 1987. Porém, apesar de o Brodsky ter se tornado mais conhecido pela sua poesia, aqui, em Menos que Um, a gente vê que ele também foi um exímio ensaísta. Aliás, não só aqui, eu já conheci a face ensaísta do Brodsky através de um livro chamado Sobre o Exílio, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado e que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações. E o Brodsky, infelizmente, não é tão conhecido aqui no Brasil. Então, para quem não sabe um pouquinho da história do Brodsky, ele foi então esse grande poeta russo do século XX, mas que devido à sua obra foi expulso em definitivo da Rússia, seu país natal, e buscou exílio nos Estados Unidos, onde viveu até a sua morte. E aqui a gente tem 12 ensaios nos quais a gente consegue enxergar um pouco da trajetória do Brodsky, desde quando ele ainda morava na sua cidade natal, São Petersburgo, até o exílio para os Estados Unidos e a adoção da língua inglesa. E apesar de o tema desses ensaios divergirem bastante entre si, eu acredito que há um elo que une todos esses ensaios, que é o fato de que em todos eles transparece um pouco a dor do Brodsky e um pouco do ressentimento dele ter sido expulso de seu país natal e acabar sendo, portanto, obrigado a abandonar a sua língua mãe, que é então o russo. Lembremos, afinal, que Brodsky era um poeta e imagine que, se para um cidadão comum já deve ser difícil abandonar a sua pátria e principalmente abandonar o uso da sua língua materna, imagine para um poeta, para quem a língua é mais importante do que tudo. No primeiro ensaio que dá título ao livro, então chamado Menos que Um, esse aspecto já fica bem claro e, nossa, gente, vai ser um desafio gravar esse vídeo sem espirrar, porque este livro aqui é bem velhinho, mais velho do que eu, comprei num sebo, mas enfim, vamos seguir aqui torcendo para que eu não espirre loucamente durante esse vídeo. Voltando, aqui neste ensaio ele reflete bastante sobre a Rússia a partir da sua própria vivência. E eu queria ler alguns trechinhos aqui para exemplificar isso para vocês. Aliás, já aviso que vou ler coisa pra caramba desse livro aqui, porque, gente, maravilhoso. E neste ensaio também fica bastante claro a questão que eu comentei do ressentimento, principalmente um ressentimento em relação ao que a Rússia poderia ser e no que ela se tornou. Aqui ele diz que esse país, com sua língua magnificamente flexionada e capaz de exprimir as nuances mais sutis da psique humana, com uma incrível sensibilidade ética, tinha tudo para ser um paraíso cultural e espiritual, um veículo de civilização. Em vez disso, transformou-se num inferno monótono baseado num dogma materialista mal formulado e em patéticos desejos consumistas. E uma coisa que também acaba transparecendo nesses ensaios é essa sensação de ausência, de incompletude que ele tem justamente por causa da falta da língua mãe. Ele sente que no inglês ele não consegue expressar tudo aquilo que ele gostaria, e na página 29 ele relata um pouco disso. Ele diz: "Pelo menos eu tenho a impressão de que qualquer experiência vinda do território russo, mesmo quando retratada com precisão fotográfica, simplesmente escapa à língua inglesa e não consegue deixar marca visível em sua superfície." E uma coisa muito legal desse ensaio é que o Brodsky tem uma vivência um pouco diferente dos grandes poetas do século XX russo, em sua maioria vinda de classes abastadas. E o Brodsky vem de uma família que é bem humilde, a gente até consegue ver um pouco mais do cotidiano da família dele em um dos ensaios aqui. Só que apesar de ter vindo dessa classe mais baixa, quando o Brodsky se torna popular por causa da sua poesia, ele acaba frequentando ambientes de classes mais abastadas, e eu acho que essa transição dele, a vivência nos dois tipos de ambiente, possibilita uma compreensão muito ampla do russo, do caráter russo, da sociedade russa como um todo, e eu acho que ele passa isso muito bem aqui neste ensaio. E falando em poetas que vinham de origens abastadas, o segundo ensaio é sobre um deles, na verdade sobre uma delas, que é a Anna Akhmatova, tida como a maior poeta russa do século XX, e que apadrinhou o próprio Brodsky, dizendo que ele era a voz lírica mais talentosa de sua geração. E neste ensaio, além da gente ver uma descrição maravilhosa da obra da Akhmatova pelo Brodsky, a gente também fica sabendo um pouco da vida da Anna Akhmatova, que foi bastante sofrida em certo ponto. Ela teve o seu filho enviado a um campo de concentração e, por conta disso, passa a não conseguir mais se expressar propriamente na sua poesia, dizer aquilo que ela realmente queria dizer por
medo do que poderia acontecer com seu filho nas mãos do Estado, caso ela fizesse algum tipo de crítica ao Estado em sua obra. E queria ler uns trechinhos do fim desse ensaio, porque eu achei muito bonitos. Ele diz: em certos períodos da história, só a poesia é capaz de lidar com a realidade, condensando-a e transformando-a em alguma coisa compreensível, em alguma coisa que, de outra maneira, não poderia ser apreendida pelo espírito. Seus poemas hão de sobreviver porque a língua é mais antiga que o Estado, e porque a prosódia sempre sobrevive à história. Na verdade, ela quase prescinde da história, só precisa de um poeta. E é justamente o que Akhmatova era. Então, eu queria citar aqui somente os ensaios que mais me chamaram a atenção e eu percebi que eu tô citando praticamente tudo, porque a gente tá no terceiro ensaio do livro e é o terceiro ensaio que eu gostaria de citar também, chamado Guia para uma Cidade Renomeada. Este eu diria que foi o meu segundo ensaio preferido aqui dessa coletânea. Primeiro que já começa citando Susan Sontag. Aliás, foi por causa da Susan Sontag que eu conheci o Brodsky. A Susan Sontag e o Brodsky eram amigos bastante próximos. A Susan até escreve um ensaio sobre o Joseph Brodsky num livro que já foi resenhado aqui no canal, vou deixar o link aqui no box de informações, chamado Questão de ênfase, foi por causa desse ensaio que eu conheci o Brodsky. E este ensaio aqui é fenomenal porque ele fala de São Petersburgo, desde os perrengues para a fundação da cidade, porque foi construída sobre um pântano, um terreno não muito apropriado no delta do rio Neva, até mudar de nome e tornar-se Leningrado. Quando o Brodsky nasce, São Petersburgo não se chamava mais São Petersburgo, se chamava assim Leningrado, e o que eu achei genial aqui é que ele vai pegar então os aspectos da construção de São Petersburgo, os aspectos arquitetônicos e até a própria geografia da cidade para explicar aspectos da sociedade russa. Então aqui na página 48 ele diz: a Rússia é um país muito continental. Sua área constitui 1/6 da superfície do globo. A ideia de construir uma cidade nos confins do país e ainda por cima de proclamá-la capital da nação foi considerada infeliz, para dizer o mínimo, pelos contemporâneos de Pedro I. Aquele mundo morno, uterino, claustrofóbico e tradicional, ao ponto da idiosincrasia da Rússia propriamente dita, tendia a tremer violentamente ao vento frio e penetrante do Báltico. A oposição às reformas de Pedro foi formidável, mesmo porque as terras do delta do Neva eram muito ruins. Eram baixadas, pântanos e, para construir ali, o terreno precisaria ser reforçado. Mas Pedro havia tido uma visão da cidade, e não apenas da cidade. Ele tinha visto a Rússia com a face voltada para o mundo. A diferença tanto de seus antecessores como de seus sucessores no trono russo, este monarca de quase 2 metros de altura não sofria do mal russo tradicional, um complexo de inferioridade em relação à Europa. A cidade que se ergue no delta do Neva já é um desafio à psique nacional e aceita com justiça a qualificação de estrangeira em sua própria terra que lhe foi dada por Nikolai Gogol. Não existe nenhum outro lugar na Rússia em que os pensamentos afastam-se com tanta facilidade da realidade. Foi com o surgimento de São Petersburgo que a literatura russa passou a existir. Talvez, porém, mais do que por seus canais e rios, esta cidade premeditada, como Dostoiévski a definiu, foi refletida pela literatura russa, porque a água só pode falar das superfícies, e ainda assim apenas das superfícies expostas. A representação do interior, tanto concreto quanto mental da cidade, de seu impacto sobre as pessoas e seus mundos interiores, tornou-se o principal assunto da literatura russa praticamente desde o dia da fundação da cidade. Em termos técnicos, a literatura russa nasceu aqui, às margens do Neva. Se, como diz o adágio, todos os escritores russos vieram do capote de Gogol, vale lembrar que este capote foi arrancado dos ombros daquele pobre funcionário justamente em São Petersburgo, no início do século XIX. No começo do século XIX, São Petersburgo já era a capital das letras russas. A razão para essa súbita irrupção do poder criativo foi, outra vez, acima de tudo, geográfica. No contexto da vida russa daqueles dias, o surgimento de São Petersburgo foi semelhante à descoberta do Novo Mundo. Deu aos homens reflexivos do período uma oportunidade para examinarem-se a si mesmos e a nação como se olhassem de fora para dentro. Em outras palavras, essa cidade deu-lhes a possibilidade de objetificar o país. Em meados do século XIX, as duas coisas se fundiram. A literatura russa emparelhou-se com a realidade ao tal ponto que hoje, quando pensamos em São Petersburgo, não conseguimos distinguir o ficcional do real, o que é bastante estranho no caso de um lugar que só tem 276 anos de idade. O guia lhes mostrará hoje o edifício da terceira seção da política, onde Dostoiévski foi julgado, bem como a casa onde Raskolnikov matou a velha agiota
com um machado. Ou seja, essa ligação entre literatura russa e entre a cidade nasceu junto com a cidade praticamente e perdura até os dias de hoje. Ensaio fenomenal e que me fez ficar ainda mais curiosa para ler a biografia do Pedro Grande e também para conhecer São Petersburgo. Outro ensaio que eu gostaria de destacar aqui é o chamado O Filho da Civilização, onde não somente ele fala da obra e da vida do Osip Mandelstam, grande poeta do século XX russo que morreu em 1938 em um campo de concentração e acaba também por deixar a gente morrendo de vontade de ler Mandelstam, mas também discute sobre um assunto sobre o qual eu adoro ler, que é tradução. Ele critica muito a tradução que é feita principalmente da poesia russa e, de novo, eu gostaria de ler alguns trechinhos para vocês. Gente, no fim desse vídeo eu vou ter lido esse livro praticamente inteiro. Mas então, na página 84, ele diz: talvez mais que qualquer outro escritor desse século, Mandelstam era um poeta da civilização. Sua vida, bem como sua morte, foi resultado dessa civilização. Filho de uma civilização baseada nos princípios da ordem e do sacrifício, Mandelstam encarnou as duas coisas. Depois ele começa a falar um pouco de tradução. A tradução é a procura de um equivalente e não de um substituto. Requer pelo menos uma afinidade estilística, quando não psicológica. Os tradutores se apressam em encontrar substitutos. Isto ocorre primariamente porque esses tradutores, em geral, também são poetas e têm imenso apreço por sua própria individualidade. O resultado final é que um poema de Mandelstam, tanto visualmente como em sua textura, acaba parecido com versos sem graça de Neruda. Gente, eu adoro que ele tem um toque meio Nabokov, sabe? Ficar dando umas alfinetadas no meio do texto. Mas, continuando. Não entendo por que Mandelstam é considerado um grande poeta, dizia o falecido Alden. As traduções que eu vi não me convencem disso. Não admira. Nas versões disponíveis, das traduções do Mandelstam para o inglês, encontramos um produto absolutamente impessoal, uma espécie de denominador comum da arte moderna verbal. A poesia russa como um todo, e Mandelstam em particular, não merece ser tratado como um parente pobre. A língua russa e sua literatura, sobretudo a poesia, são as melhores coisas que o país tem. E agora gostaria de comentar sobre o meu ensaio favorito deste livro e um dos melhores ensaios que eu já li na minha vida, com certeza, chamado Catástrofes no Ar. Aqui o Brodsky parte do pressuposto de que houve uma grande decadência na produção literária russa do século XIX ao século XX. É como se tivesse um vácuo que não foi preenchido e o responsável, na visão do Brodsky, por este vácuo seria então o Estado russo. Aqui, nas palavras dele, ele diz: esta é uma perspectiva trágica, e quem tenha nascido russo não precisa olhar febrilmente à sua volta para procurar a quem atribuir a culpa. A culpa está em toda parte, já que cabe ao Estado. Sua mão onipresente abateu os melhores e estrangulou os de segunda categoria que restaram, reduzindo-os à mediocridade. Caso você não saiba um pouco do contexto, eu recomendo que você veja o vídeo que eu fiz recentemente para O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, porque lá eu comento justamente um pouco sobre esse contexto que o Brodsky comenta aqui, que é então desse Estado totalmente totalitário, lançando uma cartilha para quais temas a literatura deveria tratar e como ela deveria abordar esses temas, e aqueles que não seguissem essa cartilha, que era tida como realismo socialista ou realismo soviético, eram duramente penalizados e muitos foram inclusive levados à morte. E ele fala que o que ocorreu, em outras palavras, foi uma tragédia antropológica sem precedentes, um retrocesso genético cujo resultado final é uma redução drástica no potencial humano. E é precisamente nisso que fracassa a literatura em prosa russa deste século, do século XX, ele está dizendo. Hipnotizada pelo alcance da tragédia que assolou a nação, ela continua a lamber suas feridas, incapaz de transcender a experiência, tanto no plano filosófico quanto no estilístico. E aí a gente começa a entrar na melhor parte do ensaio, quando ele começa a falar que a transição sofrida pela literatura russa de Dostoiévski a seu estado atual não ocorreu de um dia para o outro. A triste verdade sobre essa questão é que a literatura encontra-se em declínio metafísico há bastante tempo, desde que produziu Tolstói, o qual levava um pouco demais ao pé da letra a ideia de que a arte refletia a realidade e a cuja sombra as orações subordinadas da prosa russa se contorcem indolentes até os dias de hoje. Para falar com franqueza, a proximidade no tempo entre Dostoiévski e Tolstói foi a coincidência mais infeliz da história da literatura. Olha só. As consequências disso foram tamanhas que talvez a única maneira que a providência tenha para se defender da acusação de brincar com as definições espirituais de uma grande nação é dizer que desse modo ela impediu que os russos conseguissem aproximar-se demais dos seus segredos.
porque quem saberá melhor do que a providência que qualquer um que decida seguir um bom escritor acabará retomando as coisas exatamente do ponto onde o grande homem as deixou. E Dostoiévski talvez tenha ido longe demais para o gosto da providência. Por isso ela nos mandou um Tolstói, como que para garantir que Dostoiévski não teria continuação na Rússia. Então, o que ele faz aqui? A partir da existência, então, de uma das coincidências mais infelizes da história da literatura, que foi, na visão do Brodsky, a proximidade no tempo entre Tolstói e Dostoiévski, foi que a partir disso criou-se uma espécie de bifurcação na literatura russa. É como se os autores tivessem dois caminhos a seguir. Então, um seria o caminho de Dostoiévski e outro seria o caminho de Tolstói. O caminho traçado por Tolstói seguia mais uma linha mimética, então representando a realidade com bastante fidelidade, ou seja, com os pés mais bem no chão, e Dostoiévski, por sua vez, era um plano mais abstrato. E aí ele diz que a literatura russa decidiu seguir Tolstói, feliz de ter sido poupada de ascender às alturas da abordagem espiritual de Dostoiévski. A razão pela qual a literatura russa em prosa decidiu seguir Tolstói reside, é claro, em seu idioma estilístico, com seu convite declarado à imitação. Nada parecido emanava de Dostoiévski. Em certo ponto, Tolstói foi inevitável porque Dostoiévski foi único. Nem sua busca espiritual, nem seu veículo ofereciam qualquer possibilidade de imitação. E o que eu gosto muito dessa discussão aqui é porque ele coloca essa coisa de Tolstói versus Dostoiévski, que é uma discussão bem famosa na literatura russa, mas não sobre o ponto de vista mais clássico dessa discussão. Então, quem é melhor que quem? Que ele fala mais da divergência entre os dois autores, e por mais que o ponto de vista dele favoreça Dostoiévski, eu concordo com absolutamente tudo que ele diz, porque realmente, apesar de que as imitações de Tolstói, convenhamos, não deram muito certo, na minha opinião, Tolstói realmente foi único, assim como para Brodsky, Dostoiévski foi único, e não nego isso. Eu acredito que Dostoiévski realmente foi mais único que Tolstói, porque o que o Dostoiévski conseguia fazer, tanto no uso da linguagem dele, quanto no plano da abstração, era uma coisa que você não vê em outro escritor realmente. E aí, sobre a arte do Dostoiévski, ele diz: sua arte era tudo menos mimética. Não imitava a realidade, criava uma realidade, ou melhor ainda, tentava alcançá-la. Simplesmente sentia que a arte não tem a ver com a vida, mesmo porque a própria vida não tem a ver com a vida. Nossa, esse trecho podia ter saído do próprio Dostoiévski, inclusive. Para Dostoiévski, a arte, tanto quanto a vida, tem a ver com a finalidade da existência do homem. Como as parábolas bíblicas, seus romances são veículos destinados a obter uma resposta, e não finalidades em si mesmo. Existem, grosso modo, dois tipos de homem, e, da mesma forma, dois tipos de escritores. O primeiro tipo, sem dúvida a maioria, considera que a vida é a única realidade de que dispomos. E esse aqui seria a linha mais Tolstói. Transformada em escritor, essa pessoa irá reproduzir esta realidade nos seus mais ínfimos detalhes. Guerra e paz que o diga. O segundo tipo, a minoria, percebe a sua própria vida e a de qualquer outro como um tubo de ensaio. Como escritor, um homem deste tipo não mostrará muito em matéria de detalhe. Em vez disso, vai descrever os estados e as guinadas da psique de suas personagens com tal profundidade que você agradece por nunca tê-lo conhecido em pessoa. Aqui, crime e castigo, por sua vez, que o diga. Continuando, ele diz que, na virada do século, a prosa russa se encontrava de fato em uma encruzilhada, numa bifurcação. A questão principal, porém, é que o caminho que não foi tomado era o caminho que levava ao modernismo, como é evidenciado pela grande influência exercida por Dostoiévski sobre todos os maiores escritores russos deste século a partir de Kafka. O caminho que foi tomado, que seria o caminho do Tolstói, levava à literatura do realismo socialista. E aqui eu discordo. Eu até entendo o que o Brodsky quis dizer com esse raciocínio, mas acho que foi um pouco simplista, tanto em dizer que todos os modernistas, de certo modo, se inspiraram em Dostoiévski, apesar de que Dostoiévski certamente teve grande influência no modernismo. Kafka, que, como o próprio Brodsky disse, é uma prova disso, mas também não é como se os modernistas não tivessem se inspirado em Tolstói, e discordo de que essa questão de seguir o Tolstói vai dar no realismo socialista, porque, afinal de contas, o que a gente tem na linha Tolstói é uma descrição minuciosa da realidade, uma descrição muito fiel. E o realismo socialista não descrevia a realidade. O que acontecia com quem descrevia a realidade era o que a gente viu que acontecia com o Bulgakov, com o Mandelstam, com o Babel,
Então, acho que ele podia ter desenvolvido esse raciocínio um pouco melhor aqui no texto. Sim, estou aqui fazendo meu papel de defensora de Tolstói. Entendi o que ele quis dizer, mas acho que poderia ser melhor desenvolvido. E aí depois ele começa a falar de um autor que, meu Deus do céu, como eu tô ansiosa para que algo desse autor seja publicado por aqui, que é o Andrei Platonov. Eu conheci o Platonov através de um livro sobre o qual eu já falei diversas vezes aqui, chamado Antologia do Novo Conto Russo. Eu vou deixar aqui no box de informações, é um dos meus livros preferidos da vida, acho aquilo fantástico. E lá tem um conto do Platonov. E eu lembro que eu li o conto, fechei o conto e pensei, meu Deus, eu vou agora pesquisar para ver o que tem desse homem aqui. E qual não foi a minha tristeza ao descobrir que não tínhamos nada. A única coisa traduzida que a gente tem no Brasil do Platonov é este conto presente na nova antologia do conto russo, mas qual não foi a minha felicidade dessa vez, as humilhadas sendo exaltadas, ao ver aquela lista de lançamentos para este ano e ver que 2 editoras pretendem lançar coisas do Platonov. Então a gente vai ter pela editora Kalinka e pela editora 34, inclusive 2 das obras que o Brodsky comenta aqui, que é Chevengur e A Escavação das Fundações. E o que ele fala aqui do Platonov em relação à importância dele, como a obra dele divergiu de tudo que estava sendo produzido ali, nossa, achei fantástico. Fiquei com ainda mais vontade de ler esse homem, se é que isso é possível. E tenho certeza que depois que eu ver Platonov, eu vou voltar e ler esse texto aqui, porque realmente é uma coisa muito rica. Esse ensaio aqui, olha, vale comprar o livro só por ele, de verdade. Outro ensaio fantástico é o que vem em seguida, chamado Para Agradar uma Sombra, no qual o Brodsky fala da admiração dele ao poeta Winston Alden. Eu já havia ouvido falar do Alden, mas confesso que nunca tive muito interesse, porque, bom, ele é um poeta e, como já disse, eu não me interesso muito por poesia, mas fiquei bastante curiosa, que o Brodsky fala dele de uma maneira lindíssima. Aqui, neste ensaio, na minha opinião, estão algumas das citações mais maravilhosas deste livro. Tem até um trecho do próprio Alden que ele transcreve aqui e eu achei a coisa mais linda. Se os afetos não podem ser iguais, então que seja eu quem ama mais. Aqui ele também fala um pouco da questão de tradução, mas principalmente da admiração que ele tinha por Alden. E ele fala uma coisa aqui que, meu Deus, eu me identifiquei tanto, que é: acho que estava simplesmente me recusando a acreditar que já em 1939 um poeta inglês tivesse dito: o tempo venera a linguagem, e ainda assim o mundo continuasse a ser o que era. É muito eu lendo Susan Sontag. Aquela mulher dizia umas coisas que eu ficava, gente, como assim? O mundo não mudou depois que ela disse isso? E aí vem uma citação que eu acho lindíssima, que é: Alden tinha de fato dito que aquele tempo venera a linguagem. E o encadeamento de ideias que aquela afirmação inaugurou em mim ainda hoje continua a se desdobrar. Porque a veneração é a atitude de um inferior em relação a um superior. Se o tempo venera a linguagem, isso quer dizer que ela é maior ou mais velha do que o tempo, que é, por sua vez, mais velho e maior que o espaço. Foi assim que me ensinaram e era assim que de fato eu sentia. Assim, se o tempo, que é sinônimo, não, na verdade absorve a divindade, venera a linguagem, de onde então vem a linguagem? Porque o que é dado sempre é maior do que quem dá. Ai, eu achei maravilhoso. E finalmente, finalizando, para eu não ler o livro todo para vocês, a gente tem o último ensaio, que é chamado Num Quarto e Meio. E esse ensaio partiu o meu coração de um jeito. Aqui ele fala então da vivência dele com os pais dele, das origens da família dele, como eles viviam e, ai meu Deus do céu, é das coisas mais tristes, mas ao mesmo tempo mais bonitas que eu já li. Porque, conforme eu falei no início do vídeo, o Brodsky foi exilado, foi para os Estados Unidos, passou boa parte da sua vida lá e foi impedido de voltar à Rússia. E com isso ele ficou impedido de ver seus próprios pais, porque se ele não podia ir à Rússia para visitá-los, o Estado também negou repetidas vezes permissão para que os pais do Brodsky o visitassem nos Estados Unidos. Acho que neste ensaio aqui é onde fica mais claro aquela questão que eu havia comentado do ressentimento que o Brodsky tem em relação à Rússia e um pouco até, de certa forma, na língua. Tanto que ele se recusa a escrever sobre os pais em russo. Ele escreve em inglês porque, nas palavras dele, escrever sobre eles em russo equivaleria apenas a prolongar seu cativeiro, sua redução à insignificância, resultando numa aniquilação mecânica. Eu sei que não se deve considerar o Estado idêntico à língua, mas foi em russo que essas duas pessoas, arrastando-se por inúmeras chancelarias e ministérios estatais na esperança de obter uma permissão para irem ao estrangeiro visitar seu filho único antes de morrerem, ouviram
repetidas vezes, por 12 anos a fio, que o Estado não via sentido nessa viagem. Nenhum país adquiriu como a Rússia tamanho domínio da arte de destruir as almas de seus cidadãos, e nenhum homem de caneta na mão pode fazer qualquer coisa a respeito. O sistema, de cima a baixo, nunca cometeu um erro. Em matéria de sistema, ele pode se orgulhar, mas a desumanidade é sempre mais fácil de estruturar do que qualquer outra coisa. Para tanto, a Rússia nunca precisou importar know-how. Ler esse ensaio vai sentir um misto de revolta e de tristeza por tudo que aconteceu, não só com essa família, mas pelo que provavelmente aconteceu com muitas outras famílias na Rússia. E esse livro aqui está esgotado atualmente, mas ainda está fácil de achar na estante virtual. Então, se você ficou interessado de certa forma, corre, aproveite, porque eu não sei se há alguma previsão de republicação. Aliás, Companhia das Letras, por favor, nos ajudem. Republiquem isso aqui, porque é maravilhoso. Talvez ele esteja disponível por aí no inglês também. Quem sabe vocês achem alguns ensaios soltos pelos quais vocês mais se interessaram, que eu comentei aqui. Mas enfim, leitura maravilhosa. Essa é estilo aquela biografia do Paulo Ronay que eu li recentemente, comentei em um vídeo aqui, que eu sei que a gente tá recém em março ainda, mas já digo que acho que na minha lista de melhores leituras de 2021, este livro aqui marcará a sua presença. Quero ler simplesmente tudo o que Joseph Brodsky já escreveu, e se você quiser conhecê-lo, mas não quiser pagar um pouco caro, porque pelo que me disseram, tá um pouquinho caro, apesar de que, nossa, eu comprei recentemente, eu paguei R$6 isso aqui, vocês acreditam? Eu mencionei aqui um livro dele chamado Sobre o Exílio, então se você ficou interessado, mas não quer pagar tão caro, Sobre o Exílio é baratinho e vai te deixar com vontade, com certeza, de ler mais coisas do Brodsky. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.